nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, nos últimos programas, começamos a falar sobre a realidade do pecado. O pecado está presente na história da humanidade. Seria inútil tentar ignorá-lo ou dar à realidade do pecado outros nomes. Só que o nosso catecismo lembra que a realidade do pecado, e sobretudo do pecado das origens, o chamado pecado original, só é entendida à luz da revelação divina. Nós temos muitos nomes para explicar erros, falhas, por exemplo, os códigos de ética, né? Existe uma ética profissional, todo mundo fala de certos contravalores que chocam as pessoas, corrupção, violência, ódio, vingança, guerras. São tantos erros, são tantas características de pessoas e até de populações que se associam quase que espontaneamente com a realidade do mal. Mas o pecado, como a Igreja o entende, é uma realidade teológica. Nesse sentido, nós havíamos chegado ao parágrafo número 387. A realidade do pecado só pode ser entendida à luz da revelação divina. Sem o conhecimento de Deus, que a revelação nos traz, a revelação bíblica e depois a reflexão da própria Igreja, nós não vamos poder reconhecer com clareza o que é o pecado. Vamos tentar explicar-o apenas como, por exemplo, uma falta de crescimento. Então, se a pessoa ainda é agressiva, ainda é sem paciência, etc., é porque ela não cresceu o suficiente, é apenas uma falta de crescimento, imaturidade. Ou então uma fraqueza psicológica, né? É claro que condicionamentos, traumas explicam muito do comportamento das pessoas, mas não anulam aquela liberdade de raiz que está na base da própria dignidade da pessoa humana. Um erro, todo mundo erra, né? Mas nem todo erro é necessariamente pecado. Consequência inevitável de uma estrutura social inadequada. Claro que uma pessoa, uma criança, um adolescente que viveram num ambiente promíscuo, num ambiente de violência, tendem a reagir também, até quase que como um instinto de sobrevivência, com uma certa agressividade, com uma revolta àquela situação social inadequada. Mas vejam, nós não chegamos ainda na raiz última, que é o pecado. Somente à luz do desígnio de Deus sobre o ser humano é que se compreende que o pecado é um abuso da liberdade que Deus dá às pessoas, criadas justamente para amá-lo livremente e amarem-se uns aos outros também livremente. E aí chegamos ao parágrafo número 388. O pecado original, que o nosso catecismo diz que é uma verdade essencial da fé. Com o progresso da revelação, é esclarecida também a realidade do pecado. Embora o povo de Deus do Antigo Testamento tenha conhecido a dor da condição humana, à luz da história da queda narrada no Gênesis, não era capaz de entender o significado último desta história, que só se manifesta plenamente à luz da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, o povo da Bíblia conhece, aliás, não só conhece, nos legou, inspiradamente escreveu, refletiu e nos transmitiu os relatos que estão nos primeiros capítulos do Gênesis, particularmente no capítulo 3º, em que, após ser criado o homem e a mulher, eles falham, fazem uma escolha errada. A árvore da ciência do bem e do mal, que é o símbolo do pecado original, representa justamente essa negação da própria condição de criatura, negação da própria criaturalidade. Eu quero ser eu mesmo conhecedor do bem e do mal, eu não preciso de um Deus que de fora me diga o que é certo, o que é errado, o que eu tenho e o que eu não tenho que fazer. Então, nós vemos já no livro do Gênesis
as consequências dessas decisões erradas do ser humano. Se o ser humano havia sido criado para a comunhão com Deus, com o outro, consigo mesmo e com a natureza, essas 4 relações são quebradas. Antes, no relacionamento com Deus, Deus caminhava com o homem no cair da tarde. Depois do pecado, o homem se esconde porque estava com medo de Deus. Antes, Adão e Eva viviam na plena comunhão, osso de meus ossos, carne da minha carne. Logo, logo, a inveja entra no mundo, Caim mata Abel, e surge a guerra fratricida. E se nós formos além, em Lameque, já um dos descendentes, pouco depois da situação de Caim, Lameque vai levar isso assim a uma potência muito grande. Se Caim foi castigado 7 vezes, Lameque será castigado 70 vezes 7. Essa mostrando então a violência pela violência, né? A vingança pela vingança. Mesmo, meus queridos, vejam que coisa interessante, apenas abrindo um parênteses que me parece significativo, nós hoje criticamos muito a lei do talião, que está também na Bíblia, olho por olho, dente por dente. Então, se eu corto a mão de alguém, a minha mão tem que ser cortada. Se eu furo o olho de alguém, meu olho tem que ser furado. Se eu quebro o dente de alguém, meu dente tem que ser quebrado. Certamente isso está muito longe do ideal cristão, mas diante da violência generalizada, em que uma ofensa poderia ter como reação quase que instintiva, ou quase que necessária, ou perfeitamente justificável, o assassinato do outro, o espancamento do outro, assim por motivos banais, a lei do talião foi, a seu tempo, um freio, dizendo, não, o cara te deu um empurrão, você não vai matar ele, dá um outro empurrão. Se o cara te deu um soco e quebrou um dente, você não vai matá-lo e nem matar a família dele inteira. Quebra o outro dente. Vejam, na cabeça dos legisladores daquela época, o que se pretendia era justamente coibir a violência pela violência. Jesus vai inverter isso de uma maneira espetacular, porque quando Pedro lhe pergunta até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Jesus pega justamente a expressão de Lameque e diz não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Se Lameque apelava para a vingança 70 vezes 7, pior, Jesus apela para o perdão 70 vezes 7, ou seja, o perdão incondicional. Então, o povo do Antigo Testamento, o povo da Bíblia, ele conheceu a dor da condição humana à luz da história da queda, narrada no livro do Gênesis. Mas o significado último dessa história, ela só se revelou à luz da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Porque aí nós percebemos que o pecado as consequências do pecado levaram à tortura, à condenação, ao assassinato do Filho de Deus. Mas, por outro lado, a sua entrega e particularmente a sua ressurreição nos mostram qual é o caminho para vencer o mesmo pecado. Então vejam, vai ficando cada vez mais claro para nós que o pecado é uma realidade teológica, não é simplesmente uma imperfeição, uma fraqueza psicológica, uma falha da pessoa. Na sua raiz última, o pecado é algo muito mais sério. Oposição livre e consciente ao projeto de Deus. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.